Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Davi Muniz, trabalho no Ciência Segura e juntamente aí com o Newton Fernandes, da Balmier, a gente vai apresentar o webinar IoT Industrial, Gestão de Acesso Privilegiado na Indústria 4.0. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo por participar do nosso webinar. Queria informar que a sessão vai ser gravada e vocês devem receber o link para acessar a gravação nos próximos dias, tá? Todos os participantes estão no modo mudo e podem utilizar o espaço de chat para colocar as perguntas e as ponderações de vocês. E aí, no final do webinar, a gente vai responder essas perguntas, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar o nosso webinar com a agenda de hoje. Então, hoje, a gente vai ver o cenário, né, da transformação digital, e aí muito se tem falado na transformação digital. Vamos também introduzir alguns termos e definições associados à indústria 4.0. E aí entender também a evolução dos sistemas industriais, como é que isso ocorreu, para a gente entender o contexto do mercado de IoT e de cibersegurança de IoT. A gente vai trazer também alguns dados de mercado e dores do mercado. Também vamos falar sobre padrões, né, e frameworks de cibersegurança industrial. Aí a gente vai introduzir como Senha Segura, né, como uma solução de gestão de acesso privilegiado. Vamos apresentar o Senha Segura como esse tipo de solução e como o Senha Segura, juntamente com a Balmier, auxilia organizações que utilizam dispositivos da indústria 4.0 a exatamente sanar as dores de mercado que a gente falou anteriormente. E, finalmente, a gente vai apresentar os benefícios e resultados para vocês. Então, primeiro, a gente vai começar falando sobre transformação digital. Até menos de uma década, né, 2010, 2013, até 2013, as organizações de mercados da indústria, de indústria trabalhavam apenas no nível da tecnologia operacional, também chamada de Operation Technology, né, para poder fazer toda a gestão dos dispositivos industriais, tanto na parte de monitoramento, de produção e de logística. E aí, desde 2013, o mercado vem promovendo uma nova revolução industrial baseada na adoção de novas tecnologias digitais para exatamente melhorar os processos industriais, e aí inclui a internet das coisas, o IoT industrial, a automação, né, incluindo aí o RPA, o Robotic Process Automation, e também o Privileged Task Automation, que é a automação das tarefas privilegiadas. Além disso, a gente está falando também das Smart Homes e das Smart Cities, e finalmente a gente fala também de infraestrutura crítica. Essa nova revolução industrial, que envolve os sistemas atuais de automação e processos de troca de dados, tem sido chamada de Indústria 4.0. O Gartner estima que o número de dispositivos conectados, só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, desse universo, ele chega a 20 bilhões e há uma previsão de um aumento aí de 20% até o ano que vem. Aí, Newton, a gente vai falar agora das definições, né, da indústria 4.0, e aí eu passo para você a palavra. Tá, joia. Obrigado, Davi. Mais uma vez, queria agradecer o seu convite aí para poder participar com vocês. Estou muito feliz por isso. Bom, como o Davi já comentou, né, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando nada mais do que a quarta revolução industrial, né? A gente não precisa detalhar as anteriores, mas o que eu queria destacar aqui é que muitas vezes me perguntam assim, Newton, o que é efetivamente essa indústria 4.0, essa nova revolução industrial, né? Primeira resposta é, nós ainda estamos aprendendo, né? Quando você pensa nas outras revoluções industriais, a gente só conseguiu efetivamente definir o que elas foram quando elas realmente já tinham passado, né? Eu estou querendo dizer que quando aconteceu a segunda revolução industrial, a gente definiu a segunda revolução industrial efetivamente quando apareceu a terceira e assim por diante, né? Então, essa quarta revolução industrial, essa indústria 4.0, na verdade, ela é baseada hoje em várias expectativas. Claro que a gente já tem um monte de informação sobre ela, mas a gente tem várias variáveis e várias expectativas que ainda que estão acontecendo no nosso cenário, né? Então,
E quando a gente fala de expectativa, muita coisa pode ainda não ser tangível para a gente. Então a gente tem que ter isso na cabeça, que algumas coisas que a gente viu no começo da indústria 4.0, hoje a gente não vê mais quando fala de indústria 4.0 e novas tecnologias foram incorporadas, tá bom? Bom, aqui é uma coisa interessante, né, que a gente tem um monte de, como o Davi comentou com a gente, né, Davi, quando a gente fez o nosso ensaio, né, aquela tal de sopa de letrinhas, né, a gente tem aqui várias nomenclaturas, né, IoT, Industrial IoT, Smart Factory, Indústria 4.0. Como é que a gente pode entender isso de uma forma simples? Então, vamos pensar no mundo amplo, onde eu tenho todos os dispositivos conectados na internet. Isso eu chamo de internet das coisas. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de smart offices, ou as casas inteligentes, ou os carros conectados, as máquinas os vendors machines, os sistemas de saúde, os nossos wearables, relógios, celulares e assim por diante. Isso tudo a gente chama de internet das coisas. Num grupo um pouquinho menor do que isso, a gente tem o que a gente chama de internet industrial das coisas. Como ela está conectada na internet, ela é ela é internet das coisas, mas como a gente está vinculado a pacotes industriais, nós vamos chamar isso de internet industrial das coisas. Quando você enxergar isso, a gente vai ver, por exemplo, o que entra nesse nosso mundo? Entra o que a gente chama de Smart Infrastructure, ou os smart Cities, né? E dentro dos Smart Cities, a gente vai ter tanta parte industrial, vou dar um exemplo do Smart Rails, por exemplo, que é ou de trens inteligentes ou de metrô inteligente, e a gente tem a parte de Smart Cities, por exemplo, que é a parte convencional de uma cidade. Tá? Outro exemplo que a gente pode dar dentro dessa internet industrial das coisas é o que a gente chama de Smart Building. E, de novo, o Smart Building está separado também na parte não industrial ou na parte industrial, que é o que a gente chama de Building Automation. Um outro exemplo que a gente pode ter é quando a gente fala de smart grids, né? Ou então, na verdade, de geração e distribuição de energia. De novo, a gente tem tanto a parte industrial, onde a gente está falando de smart grids, smart energy, e como a parte convencional de energia, por exemplo, os medidores, que a gente pode ter os medidores inteligentes nas nossas casas, né? Por exemplo, como um exemplo de IoT não industrial. E um desse pacotinho é o que a gente chama de Smart Factory, que são as fábricas inteligentes, né? Que são os robôs, os sistemas de chão de fábricas, PLCs conectados na internet e assim por diante. E esse Smart Factory a gente chama de Indústria 4.0. Então, só para a gente entender melhor, quando a gente fala de Indústria 4.0, nós estamos falando da fábrica ou da manufatura inteligente propriamente dita. E aí a gente vai tentar entender um pouco dessa sopa de letrinhas, né? Como a gente estava falando mais cedo. Primeiro, a gente vai ter o que a gente falou mais cedo, né? O OT, né? O Operation Technology, que a gente considera sendo o conjunto, né, de hardware e software que detecta ou causa mudança. Isso através do monitoramento direto e ou, né, controle de equipamentos, ativos, processos e eventos industriais. E vale lembrar que é diferente do IT, da tecnologia da informação, e que a gente estava até conversando isso, Newton, né, no nosso ensaio, que ela caminhou muito separado do IT. E agora a gente está tendo um esforço gigantesco para poder, pelo menos no aspecto de cibersegurança, o OT alcançar o IT. E aí, já falando de segurança de OT, o que é a segurança de OT, né? A gente considera que isso são as práticas e as tecnologias que são usadas para poder proteger tanto pessoas, quanto ativos, quanto também a informação. Que aí essas entidades estão todas envolvidas, tanto no monitoramento quanto no controle de dispositivos físicos, processos, eventos, e aí, em particular, a produção e as operações. O próximo termo que a gente vai são os sistemas ICS, que são chamados de Industrial Control Systems. O ICS ele é um segmento dentro do OT e são considerados ICS todos os sistemas que são usados para monitorar e controlar processos industriais. Isso daí inclui, são aplicações críticas ao negócio e a necessidade de alta disponibilidade. E aí uma coisa interessante, quando a gente estava fazendo o bate-bola, é que o Newton falou que exatamente essa a maior dor dos sistemas industriais, é a alta disponibilidade. Eles se preocupam muito com a alta disponibilidade. E esses sistemas ICS, eles são gerenciados através dos SCADAs, que são
que é o próximo termo que a gente vai apresentar aqui. Os SCADAs também, que é a sigla para Supervisory Control Data Acquisition, são sistemas que são utilizados na manufatura para adquirir medidas de variáveis, né, de processo e estados de máquina, e além disso, realiza o controle da máquina ou regulatório, através de uma área de processo ou célula do trabalho. E os SCADAs também provém uma interface gráfica para o usuário, para que eles possam, para os operadores, né, para que eles possam observar dados e também para que eles possam modificar configurações dentro do sistema. Quando a gente fala dessa transição da indústria 3.0 para essa indústria 4.0, né, a gente sai de um modelo que é um modelo que a gente chama de Purdue Model, ou modelo de pirâmide, onde a gente tinha as camadas de campo, de controle, de escada completamente bem definidas no processo de automação, e a comunicação basicamente entre esses dispositivos ela era feita de forma horizontal, né? A gente tinha muito pouca comunicação entre os dispositivos de uma camada para outra, isso acontecia muitas vezes utilizando protocolos proprietários, né? Field buses, que a gente chama como Profibus, DeviceNet e assim por diante. A ideia da indústria 4.0, de forma simples, né, é facilitar que eu faça a coleta de informação no chão de fábrica e jogue isso para a nuvem, né? Então, para que isso possa acontecer, estamos pensando sempre numa explosão de sensores, né? Quer dizer, eu vou ter muito mais sensoriamento no meu sistema, na minha planta, na minha Smart Factory, e o desejo nosso, né, da automação é que a gente possa ter uma comunicação confiável e de alta velocidade, né? Então, muita discussão em torno do IoT, ou da indústria 4.0, né, vem acontecendo, né? Então, para que a gente possa entender efetivamente como isso acontece, a gente tem que entender que essa transferência, né, essa transição de um modelo de pirâmide para um modelo de pilar, como vocês estão vendo do lado direito da figura, significa dizer que, basicamente, o que a gente quer é que as informações aconteçam não só entre camadas, mas através das camadas da forma mais transparente possível, né? Você pode clicar mais uma vez para mim aí, Davi? Então, a representação desse gráfico, né, a saída do modelo de pirâmide, do modelo de pilar, ela basicamente aconteceu por duas razões. Primeiro, pela necessidade de melhorar o destacamento e distinguir as redes que conectam cada uma dessas camadas. E segundo, como eu já falei para vocês, refletir o fato de que algumas tecnologias elas não precisam mais residir num lugar específico, ou seja, elas podem estar numa comunicação remota ou até no ambiente de nuvem. Uma outra coisa importante, né, é que a iniciativa da indústria, né, de se usar uma tecnologia padronizada, que no caso é a Ethernet, que era comum no mercado Office, né, ou do mercado do escritório, no chão de fábrica, permite que os dados de computação eles sejam localizados onde faz mais sentido. O que eu quero dizer é que, em vez de eles estarem localizados num espaço específico na planta, devido a restrições tecnológicas, esses processos eles podem agora estar rodando em qualquer lugar. Por exemplo, PLCs virtuais rodando em nuvem, rodando em qualquer área da planta, coletando informações através de uma rede Ethernet, né? Isso, se vocês olharem esse novo modelo, que é da indústria 4.0, vocês vão enxergar que os dados trafegam de uma forma muito mais simples entre todos os níveis, né? Então, porque todas as camadas podem falar entre si, né? Uma coisa importante também é que essa necessidade de distinguir com clareza, né, a comunicação dos dispositivos tornou-se bastante importante, uma vez que a indústria ela começou a afastar das dependências das redes proprietárias, os que a gente chama de field buses, né? Indo em direção a uma rede padronizada, que é essa rede Ethernet. Aí a pergunta que vem mas a rede Ethernet ela é determinística para o nosso processo industrial? A resposta então, essa necessidade da indústria 4.0 fez com que os fabricantes de hardware, de controle, se juntassem e criassem um padrão de internet industrial, que a gente chama hoje de Time Sensitive Networking, ou TSN, que traz o determinismo esperado para a rede Ethernet, né? Então, isso ressalta realmente essa mudança de camadas estratificadas para um pilar onde a comunicação é completamente transparente entre todos os itens da minha aplicação.
E aí, depois dessa explicação do Newton, a gente vai apresentar a evolução dos sistemas de OT. O avanço da robótica, né, ele tem permitido mais operações remotas em locais distantes. Então, você tem aí no gráfico, você consegue ver a evolução dos sistemas de eles serem mais isolados com um maior nível de conectividade. E aí, o surgimento, né, das tecnologias baseadas em 5G tem grandes implicações nesse mercado, exatamente pelo fato do 5G afetar os sistemas conectados. Além disso, todo o mercado de OT está evoluindo à medida que a convergência, né, com a TI, a gente estava falando de OT caminhando separado da TI e bem atrás, agora a OT está andando junto com a TI para alcançar ela, né, e a gente começar essa convergência, essa sintonia, esse alinhamento. E à medida que essa convergência ocorre, surgem novos sistemas, que o Gartner chama aí de Cyber Physical Systems. E esses sistemas, CPS, eles são sistemas que orquestram tanto sensores, quanto computação, quanto controles, quanto rede, análise de dados também. Muito se tem falado, né, do que a gente chama de analytics, né, análise dos dados, para exatamente interagir com o mundo físico, incluindo aí os operadores e os seres humanos. E os CPS, eles permitem desempenho de forma segura, confiável, resiliente, adaptável e também em tempo real, que é o mais importante. E aí, baseado em grandes iniciativas governamentais, como a gente viu até no gráfico que a gente apresentou mais cedo, da indústria 4.0, né, que foi um termo cunhado lá na Alemanha em 2013, o surgimento dos CPS vem conduzindo esse crescimento e desenvolvimento de soluções de segurança de OT. E aí o último dado que a gente traz é que, de acordo com a KPMG, os segmentos mais importantes dentro dos sistemas OT são cidades inteligentes, infraestrutura conectada, e aí incluindo os Smart Rails, né, que o Newton falou mais cedo, toda a parte de infraestrutura de cidades. Além disso, a gente tem toda a parte de wearables, como smartwatches, né? Quem é que não tem algum dispositivo para aferição de dados de saúde? E aí, a gente já está falando, olha a quantidade de dados pessoais sensíveis, inclusive, que são gerados por esses dispositivos. E também a gente está falando de utilities, né, que está dentro da parte de infraestrutura crítica, que é um aspecto que a gente vai falar um pouco mais na frente. E, finalmente, a gente vai ter a agricultura inteligente para a produção de alimentos. Próximo slide, a gente traz a evolução dos sistemas OT. E aí a gente trouxe, está uma seta bem grande aí apontando, de acordo com essa pesquisa do Gartner, 93% dos respondentes da pesquisa afirmaram que a adoção do IoT vai, de alguma forma, aumentar ou substituir seus sistemas de monitoramento e controle de OT, tanto no curto prazo, né, no prazo de 12 meses, quanto até num prazo relativamente médio, nos próximos 3 anos. Então, você vê que mesmo para um médio prazo, para um prazo mais longo, a grande maioria dos respondentes afirmaram que essa adoção vai, de alguma forma, impactar seus sistemas de monitoramento e controle de OT. Mais dados aí, dados de mercado do IoT industrial. Dentro do mercado, né, e aí esses dados do Gartner falam de dispositivos dentro da parte enterprise, né, e automotiva. O segmento que vai ter maior utilização de endpoints IoT vai ser o de utilidades. Ou seja, geração de energia, água, eletricidade. E aí isso vai totalizar aproximadamente, dentro desse universo aí de 4,8 bilhões de dispositivos em 2019, ele totalizou 1,17 bilhões. Então você tem aí pelo menos quase um quarto desses 25% dos dispositivos de IoT industrial sendo no segmento de utilities. E a previsão para 2020 também é um crescimento semelhante, de 17% para o IoT em geral e de 17% também para a parte de utilities. Mais dados de mercado, então o gasto total em soluções de IoT entre 2015 e 2020 vai ser de 6 trilhões. Em 2020 somente, esse investimento vai ser de 1,6 tri.
E a expectativa do tamanho do mercado de IoT industrial em 2022 vai ser de 152 bi. E dentro desse universo, software e desenvolvimento de aplicações vão ser a maior parte dos investimentos. Aí a gente já está entrando na parte de cyber, né? E aí já trazendo de cara aí logo no meio que a maior preocupação dos usuários de OT e de IoT é a segurança. Metade das organizações centradas em ativos vão utilizar frameworks e estratégias de risco para endereçar os impactos, né, de segurança tanto de OT quanto de IT. E o crescimento do investimento em segurança de IoT, devido a ataques de infraestrutura crítica, incluindo aí guerra cibernética, vai ser em torno de 50%. Mais dados aí, 90% dos entrevistados, de acordo com o Ponemon, experimentaram algum tipo de ataque contra a infraestrutura de OT que resultou em danos, inclusive em disponibilidade. A gente falou mais cedo que um dos problemas do OT é exatamente a disponibilidade, né, que precisa ser alta, ou máxima, né? 45% dos ataques envolveu algum tipo de ativo de IoT ou de OT. Além disso, 49% consideraram a disponibilidade dos sistemas de OT o fator principal ao medir riscos. E aí, o último dado que a gente quer trazer é que, segundo o Gartner, até 2023, os líderes de segurança e risco vão ter que readequar suas soluções de segurança de OT. E isso vai ocorrer porque muitos provedores, né, de soluções de OT, como a gente já falou mais cedo, né, padrões estão sendo revisitados, e os próprios provedores vão ser repaginados, vão ser reposicionados, comprados, ou simplesmente vão ter desaparecido por não ter se adaptado a esse novo cenário. Bom, tudo bem, Davi. Com esse monte de número, né, o que a gente tem percebido é que a gente sabe que todo mundo efetivamente precisa de segurança, cibersegurança. O problema é que nem todo mundo ainda sabe disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Nós temos que começar realmente a fazer com que os clientes percebam a importância disso. E aí vem essa pergunta, né? Na indústria, por que a gente tem efetivamente que se preocupar com isso, né? Vários fatores forçam uma mudança de postura e de tecnologia dentro das indústrias, né? Por exemplo, a gente já falou sobre isso, que é o aumento da conectividade, né? Então, na verdade, cada vez mais dispositivos vão estar conectados e cada vez mais dispositivos que estão conectados vão ter acesso na internet. Então, isso é um problema, é uma realidade que a gente tem efetivamente que trabalhar. Outro ponto importante para a gente é que vai haver cada vez mais uma pressão por regulamentação. Isso está crescendo muito, né? Então, no Brasil, a gente foi lançada, saiu agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que já começou a trabalhar, e segmentos específicos, verticais específicas, vão começar a ter a sua própria regulamentação de segurança, como acontece, por exemplo, para o mercado de energia, através da NERC lá nos Estados Unidos. Isso vai ser cada vez mais exigente. Depois disso, é fato que os ataques vão continuar a crescer, né? E as regulamentações elas vão cada dia mais pressionar que as empresas sigam padrões de segurança em vários mercados verticais, independentemente de qual mercado a gente está falando, mesmo na indústria, né? Na verdade, esse crescimento de ataques está sendo muito grande na indústria, ano após ano. O Davi chegou a comentar um pouquinho nisso, mas, por exemplo, quando o pessoal comercial, o pessoal de office, começou a ter problemas com a cibersegurança, eles já vinham há muito tempo trabalhando com a Ethernet e com a internet. Então, foi um processo normal para eles, né? Para a gente da automação, isso foi um pouquinho diferente, né? Porque a gente trabalhou a vida inteira com protocolos proprietários que não eram internet, que não tinham comunicação na internet, e depois, vamos dizer assim, de um atraso de 15 anos em relação ao corporativo, a gente decidiu trazer a Ethernet para o nosso mercado. Só que quando a gente trouxe esses 15 anos atrasado, todos aqueles problemas de segurança que o TI já estava preparado, nós não estávamos. Então, isso aconteceu muito rapidamente para a gente. A gente trouxe a tecnologia, mas a gente não tinha ativos e protocolos preparados para sistemas de segurança. E, por último, lembrar que essa situação pode se tornar pior, né? Porque vai ter efetivamente essa convergência das tecnologias de TI
e de automação, importante que o entendimento que o pessoal de automação tem das criticidades de TI são muito diferentes, né? Não digo nem que são melhores nem piores, mas são diferentes as formas que esses dois mundos enxergam cibersegurança. Então, a gente tem que trazer isso para um patamar comum para que a gente possa estar falando efetivamente a mesma linha, garantindo também a disponibilidade do nosso processo, né? Algumas coisas são latentes. Primeiro, tenho certeza, vai aumentar o número de tentativas de ataque. Segundo, muitos desses ataques vão ser dedicados a sistemas operacionais de controladores de processo. Né? O Stuxnet, por exemplo, é uma prova de que isso realmente vai acontecer. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que, com o avanço da tecnologia e com a internet, a facilidade de eu buscar na internet um scanner de rede ou uma ferramenta qualquer para que eu possa vasculhar a rede do meu vizinho, por exemplo, é muito fácil e eu posso usar essa facilidade para tentar trabalhar também e mexer nas redes de processos industriais. Né? Então, a gente tem que estar preparada com essa característica. E, como eu disse, as vulnerabilidades que existem no mercado de TI, elas vieram de uma vez só para o mercado de automação e a gente não estava preparado para isso. Então, o que a gente vai mostrar para vocês agora, a partir de agora, nós temos que usar ferramentas existentes, e a senha segura está aí para nos ajudar a isso, a diminuir esse problema de vulnerabilidade que a gente vai ter. E aí a gente começa agora a apresentar as dores, as dores do mercado, né? A primeira delas, que os sistemas industriais eles executam tarefas críticas, né? Além disso, e isso pode afetar a continuidade dos negócios. Esses sistemas, por eles executarem tarefas críticas, eles estão sempre on, estão sempre ligados. Então, como a gente falou mais cedo, a disponibilidade, pelo fato deles estarem always on, é um fator decisivo que afeta a continuidade do negócio. Como a gente falou também que o OT ele tem um gap muito grande em relação ao IT, muitos dispositivos não têm nenhum tipo de atualização. E aí aumenta a chance de que um atacante malicioso explore vulnerabilidades zero day. Muitos Então, sistemas. Davi, deixa eu Pode só falar, fazer Nilton. um complemento nisso que é importante para a gente, é que o que a gente tem que estar preparado é que nós temos que começar a ter ferramentas que antecipem o acesso, porque como ele falou, eu não posso num sistema que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, falar assim, não tem problema, baixa uma nova atualização, pare o processo e atualiza, como a gente faz num sistema corporativo convencional, né? Então, a forma da gente fazer manutenção de sistemas de segurança na automação é completamente diferente. Então, por isso que a gente vai bater bastante agora nesses problemas que o Davi está levantando, porque a gente tem que evitar que esses problemas aconteçam, porque uma vez que eles acontecem na automação, é muito mais crítico eu parar um processo para fazer um patching, uma atualização de firmware ou corrigir aquela vulnerabilidade. Desculpa interromper, Davi. Tranquilo, muito boa ponderação. E aí a gente já vai para o próximo ponto, que muitos sistemas operacionais, como o OT não tinha essa mentalidade de segurança, eles não têm o princípio de security by design, né, que também é chamada de segurança intrínseca. Muitos deles não têm nenhum tipo de interface de controle de acesso às interfaces administrativas. E aí, como a gente falou antes, tem muitos fornecedores e você não consegue verificar as práticas de segurança que são executadas por eles. Outras dores aí, o mercado não tem uma boa percepção para os meios que podem ser utilizados para a proteção dos sistemas, falta treinamento, os acessos remotos, né, mais uma vez aí com os fornecedores terceiros, que muitas vezes utilizam credenciais compartilhadas e muitas vezes também as credenciais mesmo têm a mesma senha, tem senha padrão, então você consegue explorar esse vetor de ataque muito facilmente. E essa rápida introdução do IoT industrial cria novos vetores de ataque, porque a indústria vai meio que trocando o pneu com o carro em movimento. E aí a gente traz aí algumas notícias, né? Aumento do número de ataques em infraestrutura crítica. E aí, para a gente entender o que é infraestrutura crítica, a gente está falando de telecomunicações, defesa, energia, transporte, saúde, água e agricultura.
Aqui a gente tem como é fácil a um atacante malicioso explorar vulnerabilidades para poder atacar uma rede industrial. Então aqui os pesquisadores criaram um honeypot, publicaram na internet e em 3 dias os atacantes puderam facilmente explorar vulnerabilidades. Aumento da quantidade de malwares. Então, muitas vezes aí você tem dispositivos com Windows embedado, por exemplo, que estão sujeitos à infecção por malwares. Plantas também industriais que podem ser exploradas através de phishing, engenharia social, exploração de credenciais privilegiadas. E aí imagina uma planta dessa de produção de aço parando. Você tem interrupção de atividades, aí causa perda de receita e até danos materiais também. Finalmente, a gente está falando de infraestrutura crítica também, e aí a gente falou mais cedo de guerra cibernética. Olha o impacto que esse incidente de segurança trouxe. 230 mil pessoas sem eletricidade na Ucrânia, demorou até de 1 a 6 horas para poder retomar a luz, né, o recebimento de eletricidade, e aí você tem mais perda de receita, mais danos materiais e mais danos de imagem. Aqui, mais um exemplo, né, de um insider, de uma ameaça interna, e aí a gente vê como é necessário como a eliminação, né, dos perímetros de segurança que são pregados nos modelos Zero Trust. Então, no modelo Zero Trust você não confia em nada e nem em ninguém. Por quê? Porque você está sujeito a ter um ataque de um agente interno, exatamente pela falta de visibilidade das ações privilegiadas. Os impactos são os mesmos. Afeta diretamente a continuidade do negócio, além de danos materiais e danos de imagem. Em tempos de Covid, né, a gente está falando aí de, olha quantos dados pessoais não estão sendo produzidos. Numa máquina, por exemplo, que faz uma ressonância magnética, você tem lá seu nome, sua data de nascimento, olha os seus dados de saúde ali sendo expostos. E aí são questões que os sistemas de saúde ainda têm pouca maturidade. Os dados são alarmantes, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Bom, aqui o que a gente quer mostrar é que, assim, ao fazer uma pesquisa, uma busca no Google, por exemplo, né, perguntando quais são as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, dependendo de onde você buscar, você vai ter vários pilares diferentes. Alguns são 9 pilares, 7 pilares, 11 pilares e assim por diante. Mas o fato é que, independente de quantos pilares vocês vão encontrar, todos eles vão aparecer como um dos pilares a cibersegurança. Né? Então, fator crucial, eu não posso ter indústria 4.0 ou internet industrial das coisas sem me preocupar efetivamente com cibersegurança. E aí, agora a gente já... Pode passar, Davi. E aí a gente já sabe, né, que a gente está agora na indústria 4.0 e que a gente precisa efetivamente de cibersegurança. A primeira pergunta que pode aparecer para a gente por onde então a gente começa? Porque cibersegurança não é uma coisa tão normal assim para o nosso mundo de automação, né? A ideia principal é dizer que a gente não está sozinho, né? Existem já alguns frameworks, né, algumas best practices de mercado e algumas regulamentações já em uso que podem nos ajudar nesse processo de cibersegurança na indústria, né? Então, pode apertar mais uma vez. A gente separou aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, existem 2 tipos de guias, vamos dizer assim, que a gente chama de regulamentação, que são as normas, né, que um país ou um determinado segmento de mercado deve seguir, e de adoção obrigatória, né? O não cumprimento pode gerar multas e penalidades. Vamos dar um exemplo agora aqui para o Brasil, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras que a gente tem. Nos Estados Unidos a gente tem a NERC para energia e assim por diante. E a gente tem os guias, que a gente chama de frameworks, que são os caminhos que a gente deve seguir, mas que o desrespeito a essas guias não nos traz nenhum tipo de implicação, implicação como multa e assim por diante. Depois disso, a gente pode ter a segunda pergunta que pode aparecer para a gente legal, se eu estou num país como o Brasil, por exemplo, onde eu não preciso efetivamente, eu não tenho a obrigação de usar o framework, por que eu devo escolher um framework? É uma ótima pergunta, né? E a razão para isso, para usar o framework, é bastante simples também. Quando a gente se adequa a um framework,
que é, na verdade, as melhores práticas, as melhores maneiras de se iniciar um programa de cibersegurança, a gente faz com que a gente caminhe o nosso processo para uma coisa que é de domínio público, ou seja, quando eu precisar de ajuda, todo mundo sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? Além disso, esses frameworks, eles nos dão uma visão mais clara da situação, né? Um caminho passo a passo, por exemplo, para diminuir os nossos riscos e para manter as nossas empresas e processos longe de violações e de incidentes. Eu gosto de pensar no framework como um investimento que a minha indústria, que a minha empresa tem para uma estabilidade e para uma lucratividade futura. Isso é importante a gente ter sempre em mente. E lembrar também que o crescimento da internet industrial das coisas, ele é projetado e foi projetado com o intuito de aumentar a conectividade. E quando eu aumento a conectividade, eu trago também o outro lado, né, que é o aumento dos riscos cibernéticos. Então, quando a gente aplica controles conhecidos desses frameworks, eu consigo proteger o meu sistema industrial para o meu futuro. Aqui aparecem alguns frameworks, né, como o IEC 62443, a NIST, o SysControls, são só alguns exemplos que dão às indústrias metodologias para guardar os processos com base num vasto conhecimento industrial que alguém já colocou isso no modelo para a gente simplesmente usar como best practices, ok? Existem, como eu falei, a gente falou para vocês, existem vários frameworks, né, de segurança. Alguns são regulamentações, no Brasil a gente não tem ainda específico para a indústria, mas já está acontecendo, logo a gente vai ter. Mas eu queria falar para vocês basicamente de dois frameworks que são frameworks aplicados na indústria de forma geral. O primeiro que eu queria falar para vocês é o IEC 62443. Né? Ele surgiu inicialmente com o nome de ISA 99, então se vocês acharem alguma documentação com esse nome, é o mesmo conceito. E ele é um framework para a indústria de modo geral, né, com o intuito de fornecer uma orientação na implementação de todo o seu processo de segurança. Ele foi criado com o intuito de garantir métodos flexíveis para o processo, com ênfase na proteção pessoal, né, no safety, principalmente, que a gente fala, na proteção da produção, no aumento da nossa disponibilidade, na eficiência e na qualidade do nosso processo. O princípio básico do IEC 62443 é a divisão entre zonas e conduítes. Né? Então, quando vocês ouvirem falar de IEC 62443, ele prevê que a gente faça divisões em pequenas células dentro da nossa planta. É assim que a gente vai trabalhar, né? Então, ele é muito aplicado, como eu disse para vocês, em manufatura discreta, óleo e gás, energia, tratamento de água e assim por diante. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês é o CIS Top 20 Controls, né? CIS, na verdade, significa Center for Internet Security. Isso aqui, esses 20 Top Controls, nada mais é do que um conjunto de ações que contém as melhores práticas para atenuar ou até impedir ameaças mais conhecidas e difundidas no mundo cibernético hoje em dia, né? Esses controles, eles são desenvolvidos e aperfeiçoados por uma comunidade de especialistas em cibersegurança, sem fins lucrativos, e que aplicam e usam essa sua experiência para, vamos dizer assim, como cyberdefensores, para criar algumas práticas recomendadas de segurança para o mundo de forma geral. Esses especialistas, eles desenvolvem esses controles, vêm de vários segmentos distintos, né? Então, nós estamos falando de comércio, estamos falando de manufatura, saúde, educação, órgãos governamentais, órgãos de defesa dos países. Então, é gente que realmente conhece o que está falando, né? Esses 20 controles são 20 itens que, se implementados, vão nos dar uma garantia muito alta de que o nosso processo como um todo está seguro. E aí a gente falando desses, pelo menos desses dois frameworks específicos, né, o SysControls e a 62443, os dois frameworks abordam a questão de credenciais privilegiadas. E aí o que são credenciais privilegiadas? A gente, no universo de PAN, gosta de chamar a credencial privilegiada de chaves do reino. Por quê? Porque elas permitem você abrir portas e realizar ações administrativas e modificações também. E protegem
os sistemas de modificações não autorizadas. E olha os dados que a gente está trazendo aqui em relação a credenciais privilegiadas. 53% dos ataques que envolveram phishing envolveu o roubo de credenciais. Além disso, 65% dos entrevistados consideram o compartilhamento ou mau uso de informações confidenciais uma preocupação. E mais da metade dos entrevistados, dos líderes, tem como prioridade melhorar a proteção desses dados sensíveis contra acesso não autorizado. E a melhor forma de fazer isso é através do controle de acesso, da gestão das credenciais privilegiadas. Prova disso é que o Gartner considerou já por 2 anos seguidos o PAN, a gestão de acesso privilegiado, como top 10 projeto de segurança para as organizações. E aí, para a gente entender o que é o PAN, essa figura mostra de maneira bem didática o que é o PAN. O PAN ele permite que o usuário tenha um acesso, né? Ele pode tanto utilizar a solução de PAN como um cofre de senhas, para que o cofre de senhas entregue a senha e faça a gestão da senha da credencial, entregando a senha para o usuário utilizando a senha e depois ele fazendo o reset da senha. E você tem toda a parte aí de autenticação e autorização. A solução PAN ela pode ser utilizada como um proxy de acesso para fazer a autenticação do usuário e todas as ações do usuário são rastreáveis. Você consegue ter rastreabilidade com envio de alertas através de Sciences Log. Olha o que a gente falou lá de análise, né? Análise de dados, análise de comportamento. E isso para uma série de sistemas gerenciados, inclusive o IoT industrial. Davi, só para ver se a gente está na mesma página, a parte de TI com a parte de automação, a gente pode dizer que com uma credencial privilegiada, o usuário pode, por exemplo, modificar toda a configuração de um sistema, certo? É isso que a gente pode fazer. Exatamente. Então, quando a gente trabalha com uma gestão de acesso privilegiado, um PAN, na verdade, a gente está se referindo a um conjunto de tecnologias e práticas para monitorar e gerenciar esse acesso. É isso basicamente que a gente está falando, certo? Isso. E aí, com essa credencial, o usuário ele consegue modificar as configurações dos sistemas, as contas de usuários e, além disso, também acessar dados críticos. A gente aqui desenvolveu meio que um framework, né, uma metodologia de avaliação de níveis de implementação do acesso privilegiado. Então, você tem desde o nível 0, que você tem usuários genéricos, ou seja, você não tem nenhum tipo de rastreabilidade das ações privilegiadas, e isso causa máximo risco e maturidade mínima. Você tem o máximo risco porque você não tem rastreabilidade nenhuma. Você não sabe o que está acontecendo. Se você tiver um incidente de segurança e você tiver que reportar, por exemplo, para a LGPD, né, o seu DPO tiver que reportar isso à autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você não vai conseguir elaborar um relatório de incidente. E aí você vai evoluindo, a gente vai evoluindo, né, para usuários pessoais privilegiados, que ainda traz baixa rastreabilidade, e o máximo de nível de controle de ações privilegiadas é quando não só você utiliza uma solução PAN, mas você utiliza toda a gama de funcionalidades que ela lhe oferece. Como, por exemplo, os bloqueios dos dispositivos para sessões remotas fora da solução, ou seja, você bloqueia qualquer tipo de porta, todas as outras portas de acesso, e o usuário só consegue fazer acesso através da solução de PAN. A consequência disso é que você tem um máximo de rastreabilidade, porque todas as conexões vão vir da sua solução PAN. Você ainda tem a descoberta e um onboard contínuo dos dispositivos. Então você consegue descobrir, você consegue inventariar os seus dispositivos dentro do ambiente, os dispositivos que estão conectados. E aí você utiliza também outras camadas de segurança, como duplo fator de autenticação, né? Você faz a análise do comportamento de usuário para exatamente detectar insiders. Você considera as blacklists, whitelists, greylists, os workflows de aprovação também. Isso a gente vai desenvolver um pouco mais na frente. A gente vai explicar cada um dessas funcionalidades da solução PAN. E o Senha Segura, como solução PAN, oferece essas funcionalidades. Bom, isso é muito interessante, né, Davi? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de sistemas de automação, nem sempre os equipamentos que a gente tem rodando, que muitas vezes são legados, mais antigos, eles foram desenvolvidos com pensamento de cibersegurança, né? Então, o PAN, antes desse sistema de automação, vai permitir que a gente tenha esse controle de gerenciamento por trás e evitar problemas, né?
Uma outra coisa importante que a gente tem que ver é que quando a gente fala de automação, e principalmente nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, está existindo cada vez mais a necessidade da gente fazer acesso remoto aos nossos sistemas, inclusive os sistemas industriais. O Davi já mostrou para a gente que existe uma criticidade muito alta na forma de como se faz esse acesso remoto, né? Então, é aí que a gente entra, né, com essa nossa parceria mais forte com a Senha Segura, que é a solução de acesso remoto seguro industrial, né? Que permite que, através da internet, os dispositivos industriais, independente de onde esteja o usuário, possam ser acessados, né? Então, essa integração da solução da Senha Segura com acesso remoto da Seconia vai permitir que a gente proteja os nossos ativos dos acessos de usuários e de todos os dispositivos, estejam eles onde estiverem. Um ponto importante aqui é que quando a gente fala de Seconia, a gente já comentou, por exemplo, da IEC 62443, a Seconia ela é uma solução homologada e certificada com carimbo da IEC 62443, ou seja, ela é efetivamente protegida e preparada para trabalhar no acesso remoto industrial. E aí, trazendo os benefícios, né, a gente tem redução de risco do comprometimento de credenciais privilegiadas, além da efetiva gestão das credenciais. E aí você consegue, dar o check lá no seu compliance. A gente gasta tanto tempo, às vezes, com auditoria, e a gente, utilizando uma ferramenta dessa, você consegue reduzir o seu tempo de não só para alcançar conformidade, mas também o seu tempo de auditoria. Aí a gente traz aí também os casos de uso PAN, a integração com o PAN, né? A gente falou de sessões remotas, a gente falou mais cedo, tanto da entrega da senha como proxy de acesso. Então, você consegue identificar sessões remotas não autorizadas, você consegue enviar alertas em tempo real. A gente falou de auditoria de acesso, você consegue gerar trilhas de auditoria de acesso que podem ser facilmente consultadas pelo seu auditor. E aí você reduz riscos de negócio, protege os acessos remotos, garante conformidade com padrões de segurança, garante a unificação também da segurança de IT com OT e você reduz o tempo de respostas a incidente, tanto em aplicações, infraestrutura crítica, sistemas de segurança, dispositivos médicos, a parte de automação e também dos smart devices. Agora a gente vai falar dos desafios também, de mais desafios da indústria 4.0. Muito bem. Para a gente exemplificar melhor, né, a gente vai levantar quatro, digamos assim, quatro medos ou quatro desafios que uma solução PAN pode nos ajudar efetivamente a resolver. Então, primeiro, que é o gerenciamento de acesso de terceiros, né? Como desafio nisso a gente tem o acesso remoto é sempre um dos maiores vetores de ataque para as nossas organizações. Muitas organizações não têm conhecimento de por onde está vindo o acesso e quais são os privilégios concedidos a terceiros nos seus ambientes. E, claro, diferentes fornecedores utilizam suas próprias ferramentas de troubleshooting e de acesso aos seus sistemas. Como que o PAN nos ajuda aqui, Davi? Bom, aí o PAN ele consegue gerenciar todo o acesso de terceiros, tanto aos seus sistemas quanto às tecnologias também, protegendo esses sistemas de ações maliciosas. O Senha Segura ele tem uma das granularidades de acesso mais altas do mercado PAN. A Forrester, no PAN, no Wave, né, for PIN 2018, eles consideraram a nossa granularidade de acesso uma das melhores, porque a gente não só usa grupos de acesso, a gente tem segmentação através de papéis, perfis também. E aí o Senha Segura permite também a utilizar um meio único para acesso aos dispositivos e garantir também a conexão de acesso remoto via solução Secomia. Muito bem. Então, um segundo medo, né, ou um segundo desafio que a gente tem aqui, na verdade, é mitigar os riscos de ameaças internas, né? Esses desafios, esse desafio, ele comporta, né, ataques causados por funcionários que possuem um alto custo para nossas empresas. Muitos sistemas industriais utilizam credenciais genéricas, né, privilegiadas genéricas, credenciais impessoais compartilhadas entre diferentes membros de equipe, uma falta de rastreabilidade das ações privilegiadas executadas no ambiente industrial. Como que a gente ajuda a resolver isso com o PAN, Davi? Isso aí. Como a gente falou, todos esses itens são sinais de baixa maturidade em PAN.
Então, quando você implementa o Senha Segura, você consegue tanto monitorar como controlar os comandos realizados por usuários privilegiados. Além disso, você consegue, com o nosso radar de ameaças, verificar em tempo real as ações realizadas no ambiente. Além disso, quando você coloca suas credenciais, mesmo que genéricas, dentro da solução, você consegue ter rastreabilidade, porque você consegue ver qual usuário que utilizou aquela credencial, a hora que ele utilizou, por quanto tempo ele utilizou, quais foram as ações realizadas no ambiente, e você consegue também, com a nossa funcionalidade live stream, a gente consegue bloquear qualquer tipo de ação suspeita. Ele consegue bloquear a sessão, ele consegue bloquear qualquer tipo de interação do usuário e ele consegue também encerrar a sessão. Terceiro risco, né? Um terceiro medo, um terceiro desafio que a gente pode ter é como é que eu permito a guarda de conhecimento do que está acontecendo na minha empresa, né? Então, como desafio, a gente tem os parques complexos com soluções de diversos fornecedores, vários vendors que estão envolvidos no nosso processo de automação, né? E, além disso, eu tenho a diminuição do tempo de solução de problemas do time técnico. Como é que uma solução nos ajuda? A gente permite, através da gravação de sessão, então as sessões elas são gravadas em arquivos compactos. Então, um arquivo de 10, 15 minutos tem tamanhos de kilobytes. Então, isso facilita bastante. A solução oferece de maneira mais leve para você armazenar esses dados e permite também você escalar o conhecimento. Você consegue gravar sessões e transformar isso numa base de conhecimento para os seus funcionários e até para outros terceiros. Bem, e mais um desafio que a gente tem aqui é a conformidade, né? Quer dizer, como é que eu garanto que a minha aplicação está em conformidade com essa introdução dessas novas exigências regulatórias, como a ISA 62443, a nova LGPD que começou a trabalhar agora? Como é que a gente pode resolver isso ou ser ajudado por uma solução de gerenciamento de credenciais? E aí eu só queria acrescentar que essas regulações, elas não vão acabar por aí, tá? Novas regulações vão surgir. Os Estados Unidos mesmo, eles têm essa necessidade de ainda ter uma regulamentação federal de proteção de dados. E o Senha Segura, como solução de PAN, permite você gerenciar os usuários dentro do ambiente, você ter também rastreabilidade de todas as ações que são executadas, e além disso, você consegue prevenir, detectar e corrigir não conformidades de segurança no ambiente. E através dos recursos que a gente oferece, a gente consegue reduzir muito o tempo de detecção e resposta a incidentes. Nesse webinar até aqui, né? Talvez esse slide está. Isso. Nesse webinar até aqui, a gente já entendeu o que é o PAN efetivamente, quais são alguns medos e desafios que ele pode nos ajudar a resolver. Também aprendemos que existem frameworks de segurança, que são as best practices ou as regulamentações. Mas aí vem uma pergunta, né? Será que todos esses frameworks que existem, eles preveem efetivamente a utilização do PAN? Né? A resposta é sim, com certeza. Todos esses frameworks, seja ele qual for, ele prevê a utilização do PAN. Né? A gente vai mostrar para vocês especificamente isso com o syscontrols e com a IEC 62443, só como um exemplo para vocês. Né? Então, assim, os controles SIS, né, que tratam de inúmeros aspectos de segurança, que são todos esses 20 que vocês viram aí, um desses controles, que é o controle 4, fala especificamente do controle de privilégios, né? Que é o PAN efetivamente que a gente está falando. E mais do que isso, né? Ele detalha, quando eu explodir, né? O Davi já fez isso, quando a gente explode esse Top Control 4, ele vai nos dar uma série de necessidades que o PAN tem que ajudar a resolver. Eu vou citar só duas como referência. Então, por exemplo, o item 4.1, né, que é manter um inventário das contas administrativas. Por exemplo, né, exigir que a organização tenha total visibilidade sobre todas as credenciais administrativas e os respectivos privilégios de que essas contas podem utilizar dentro dos nossos sistemas. E mais do que isso, tem que ser feito de forma a utilizar ferramentas automatizadas. Isso tem que ser feito de forma automática. O Senha Segura, né, por exemplo, como uma solução PAN, ele fornece para a gente as funcionalidades como Scan e Discover
por meio delas, a gente pode fazer uma varredura e descobrir as credenciais privilegiadas em vários tipos de ativos diferentes, PLCs, suítes, PCs, servidores, não faz diferença, e variáveis tipos de aplicação também. Outro exemplo que a gente pode dar aqui de controle é o 4.2, que é o alterar a senha padrão. Estatisticamente, 79% aproximadamente de todos os dispositivos instalados na indústria estão ainda, acredite se quiser, com a sua senha padrão. Ninguém alterou isso, né? Então, a recomendação das normas é isso, não pode acontecer, né? A recomendação da CIS é clara que antes de implementar qualquer novo ativo no ambiente, deve-se alterar todas as suas senhas padrão para que elas estejam consistentes com as contas administrativas. Então, de novo, a senha segura vai permitir que a gente tenha uma rotação automática dessas senhas entre os dispositivos e também vai nos permitir restringir acesso por meio de fluxo de aprovação, como o Davi falou, se for o caso, e a gente perceber que determinada pessoa entrou e não tinha acesso àquilo, a gente pode cancelar uma sessão e tirar ele dessa conta, desse acesso privilegiado. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente pode ter. Pode passar. E lembrando que os nossos níveis de acesso são um dos melhores do mercado, tá? A gente oferece até 3 níveis para workflows de aprovação. A mesma coisa é válida quando a gente fala da IEC 62443, né? A IEC 62443, ela é basicamente dividida em quatro camadas. A camada inferior, que é a camada 1, que é a camada 4, desculpa, ela é uma camada dedicada a componentes, né? Componentes de rede, switches, roteadores e assim por diante, né? Já a camada 3 e a camada 2, elas são efetivamente dedicadas ao sistema como um todo, ao seu sistema de automação como um todo e aos processos e políticas de segurança que essa sua aplicação tem de modo específico, né? Então, o que é importante aqui para a gente é que mesmo a ISA 62443, que é utilizada amplamente em vários segmentos industriais distintos, também prevê a utilização do PAN. Então, o que a gente vai fazer agora é explodir um pouquinho isso e dar alguns exemplos de como o PAN também é importante na 62443. Vamos lá, Davi. Um exemplo, né? A norma, a IEC 62443, prevê que privilégios de acesso implementados para contas de acesso devem ser estabelecidos de acordo com políticas de segurança e a autorização de alguém na organização. Como que o PAN resolve isso para a gente, Davi? Aí a gente, como senha segura, você consegue definir e reforçar essas políticas de autorização. E aí a gente falou dos nossos grupos de acesso, a gente consegue fazer isso com alta granularidade. Muito bem. Um outro item que a norma levanta para a gente é o sistema de controle deve ser capaz de suportar gerenciamento de identificadores para o usuário, por grupos ou por função, ou por interface do sistema de controle. A senha segura nos ajuda como? Nossa granularidade de acesso é uma das melhores do mercado, tá? E aí você consegue gerenciar o acesso privilegiado do usuário de acordo com o usuário, né, um grupo ou um papel. Você consegue segmentar o acesso do usuário por site, por tipo de dispositivo, por uma série de critérios que podem ser facilmente configuráveis. Muito bem. Só para a gente terminar essa parte, mais 2 exemplos bastante rápidos de como a norma pode nos ajudar e traz a utilização do PAN. Ela também diz, a norma, que deve ser possível desenvolver uma política para login e conexões remotas. Eu tenho como fazer isso com a senha segura? A gente viu mais cedo que muitos desses sistemas não têm nenhum tipo de controle de acesso às suas interfaces. E aí, você implantando uma solução PAN, você consegue mitigar esses riscos associados ao acessos remotos. Por quê? Porque os atacantes eles vão explorar contas privilegiadas para tentar efetuar login e realizar as suas atividades criminosas. Só lembrando, gente, que existe uma série de outros exemplos, a gente não está colocando todos aqui, senão a gente ia ficar muito tempo. Tá? Então, só mais um para a gente finalizar como exemplo. A norma também diz que o sistema de controle precisa ser capaz de encerrar uma sessão remota automaticamente após um período determinado de inatividade, tá? Ou manualmente pelo usuário que iniciou a sessão. A gente consegue fazer isso também?
Consegue. Como a gente falou mais cedo, a gente consegue tanto configurar uma sessão remota para ela ser finalizada, como também você consegue, através da nossa funcionalidade Live Stream, a gente consegue estabelecer esses fluxos para que um auditor ou um supervisor ele consiga monitorar o que é que o usuário, o operador está fazendo, e ele consegue não só bloquear a sessão, como ele bloquear qualquer tipo de interatividade do usuário com a sessão, como ele também consegue encerrar aquela sessão. Lembrando que a sessão está sendo gravada, está sendo armazenada em lugar criptografado, de acordo com todas as normas, né, e padrões de segurança da informação. Bem, ou seja, não tem desculpa para não se usar um sistema PAN, né? Na verdade, todo mundo tinha que estar implementando isso o mais rápido possível, não é isso? Mas acho que esse foi o último Esse slide, era o né? último slide, O próximo slide era os dados de... Deixa eu colocar aqui para reiniciar. O nosso próximo slide em relação à forma, né, que vocês podem entrar em contato tanto com a senha segura quanto em relação ao Balmier. Meu PowerPoint está aqui reiniciando. Tá. Não tem Diz problema. aí, Newton, como é que o Isso. usuário pode entrar em contato com a Balmier? Isso. Para quem quiser efetivamente fazer um teste ou fazer ou receber uma apresentação que fale sobre o acesso remoto seguro, que é o Secomi que a gente mostrou lá, ou quiser uma apresentação nossa também para o pessoal com relação à senha segura, pode nos mandar um e-mail no aplicação, sem cedilha e sem o tio, @balmier.com.br, tá? Ou no meu e-mail, né, que é Newton, N-E-W, ton.fernandes@balmier.com.br, tá bom? No caso do Senha Segura, vocês podem entrar no nosso website, que é o www.senhasegura.com, e lá existe um formulário de solicitação de demonstração. Vocês podem entrar lá, nosso pessoal de comercial vai entrar em contato com vocês para poder agendar uma demonstração e vocês conseguirem atestar como a nossa solução, o Senha Segura, junto com a Balmier, consegue proteger os sistemas industriais da sua organização, com máxima aderência a políticas de segurança e com menor tempo de implementação. Isso também é bem importante, né? Quer dizer, tanto acesso remoto, a implementação do acesso remoto, como a implementação do sistema PAN senha segura são extremamente rápidos, extremamente assim. Sim, exatamente. Bom, nosso tempo estourou um pouquinho. A única dúvida que eu tenho aqui, Newton, é se o material vai ser disponibilizado. Sim, vocês vão receber o link para a gravação desse webinar, tá? E os slides também da apresentação ficarão disponíveis para vocês. Vocês devem receber isso nos próximos dias. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, não é não, Newton? Isso mesmo, estamos à disposição. O Davi, eu, o nosso time da Senha Segura e o time da Balmier estão à disposição de vocês. Entrem em contato com a gente, peçam uma apresentação ou peçam para fazer um teste, a gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Estamos aí para ganhar todas as POCs. Eu queria agradecer ao Newton, queria agradecer ao pessoal da Balmier, tá, pela essa oportunidade. Eu acho que esse daqui vai ser o primeiro webinar de muitos que a gente vai apresentar. E o meu desejo aí é que essa parceria seja muito longa e traga muitos frutos, tanto para a Senha Segura quanto para a Balmier. Joia, Davi, do nosso lado, mais uma vez agradecer o convite de vocês. A gente está sempre à disposição e a gente está cada dia mais certo de que a solução correta para o nosso portfólio é o PAN da Senha Segura. Espero que a gente possa cada vez mais ter sucesso e estamos à disposição para os novos webinários que forem necessários, tá bom? E obrigado, pessoal, Excelente. pela paciência de vocês aí em nos ouvirem aí por mais um pouquinho de uma hora. Tá bom. Obrigado, Newton. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.